Alô, alô, boa tarde, como vai você? Tá tudo bem? Tá sorrindo, tá chorando? Tá triste, tá alegre? Hoje todo mundo pensava que a bomba ia explodir lá na Assembleia Legislativa, mas no final saiu tudo bem. Ninguém ferido, ninguém chorando, todo mundo sorridente, apesar de ninguém ver a mão que estava atrás. A mão da frente dava o afago, a de trás estava escondida, não dá para dizer o que ela segurava. Na verdade, a Assembleia Legislativa tem sido palco de muitas discussões políticas de um governo que anda cambaleando lá pela Casa do Povo. A Assembleia é o lugar das grandes discussões, dos projetos, onde o governo precisa trabalhar em conjunto com os deputados para tornar o desenvolvimento desse Estado. Mas, ultimamente, a Assembleia tem sido o acampamento das pessoas que não têm casa. O palco da discussão dos deputados que brigam por aqueles que nada têm. A Assembleia tem sido um lugar onde quem tem só um olho corre o risco de ficar cego. Porque tem muita gente que discursa para um público e que, no fundo, a decisão é para um outro totalmente diferente. E nesse meio de dúvida, a deputada Michele Mello, ex-líder do governo, foi surpreendida no último final de semana com a notícia do jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge, aqui no AC 24 Horas, de que não era mais líder do governo. Por que ela não é mais líder do governo? Tudo bem, Michele? Tudo bem, meu Você querido, foi como surpreendida vai? também pelo anúncio do jornalista? Surpreendidíssima. Estava tudo bem. Não estava tudo bem, né? Não estava tudo bem. Inclusive, fiz uma conversa com o secretário Alisson antes de ele ir para Cruzeiro do Sul. E justamente coloquei e fiz os apontamentos de que as coisas não iam bem. Só que qualquer decisão ou conversa ou alinhamento ficou postergado para depois da Expo Juruá. E aí, quando as pessoas estão amontoadas na frente da Casa do Povo, na frente da nossa casa, chega um ponto crucial que a gente tem que decidir, de fato, quem a gente quer representar. E aí, decidi representar o povo. E eu vi o seu discurso hoje, eu esperava até um discurso mais duro, e você dizia simplesmente isso: enquanto tiver gente passando necessidade, uma criança precisando de comida, enquanto tiver pessoas dormindo no saguão da Assembleia Legislativa, enquanto a educação não estiver à altura, enquanto a saúde não for boa, enquanto a segurança deixar duvidar e causar medo às pessoas, eu vou estar aqui para defender. Que recado foi esse que você mandou? O recado, Vaz, que eu tenho tentado levar como líder do governo nesses 8 meses, indo e buscando os secretários, conversando sobre os problemas e mostrando que as coisas não estão tão bem quanto aparentam estar. Mostrando que, na realidade crua ali do chão do nosso estado, as coisas não estão tão bem. Então, como eu disse, a minha autenticidade, ela não me permite fechar os olhos e viver de redes sociais e mídias sociais, sabendo que o nosso povo está sofrendo. Eu recebo denúncias, desde que sou vereadora, eu sou um canal de denúncias, as pessoas acreditam em mim para isso. E o que eu fiz como líder foi pegar essas denúncias e levar até os secretários, diretores e dizer, olha, existem problemas cruciais que nós estamos passando, que às vezes as pessoas não têm coragem de falar, porque elas podem perder seus empregos, seus cargos, mas elas me procuram. Se elas me procuram, uma hora essa bomba vai estourar. E eu, como líder, queria resolver os problemas, não queria colocar para debaixo do tapete. E eu acho que foi isso que ficou muito claro. Você andou chateada também, pelo que eu soube, de que o governo, a comunicação do governo com os deputados e com a base, com a líder... Porque elas podem perder seus empregos, seus cargos, mas elas me procuram. Se elas me procuram, uma hora essa bomba vai estourar. E eu, como líder, queria... Ele mesmo tratava com os deputados, não tratava com você como líder para poder reunir a bancada. Isso aconteceu de fato? Aconteceu, Vaz. Aconteceu muitas coisas que desalinharam e desalinham ainda a base. Então, inclusive numa reunião de base, todos os deputados da base pediram que as informações fossem concentradas na liderança. Uma vez que
as informações demoram a chegar para mim, eu não sei dos projetos de lei que entram na casa, não me é comunicado como líder, fica difícil orientar a base conforme as necessidades e por que o governo está enviando aqueles projetos ou tomando aquelas decisões. Passava direto já para a sala de comissão? Passava direto para a sala de comissão e muitas vezes, eu diria que é o apelido que eu dei ao assessor do governo, o líder oculto falava diretamente com cada um dos deputados da base. O líder oculto era o Calixto. Exatamente. Que você não está citando o nome dele, vocês parece que tem uma questão pessoal que não estão se conversando, digamos assim. Eu não tenho questão pessoal com ele, não tinha, até ele, de fato, se achar no direito de vir no meu WhatsApp numa sexta-feira à noite me chamar de mentirosa. Ele transformou em pessoal quando ele me desrespeitou como pessoa. E ele tinha, quando foi comentado sobre a sua ida para a base do governo, para ser líder do governo, ele chegou a comentar com as pessoas que a indicação chegou a ser dele. É verdade isso? Não sei lhe dizer, né? Quando eu conversei com o Gladson, ele colocou como se a decisão fosse dele. Se a indicação foi dele ou não, eu não sei te dizer. Mas foi uma indicação que quando conversei com o governador, inclusive, muita gente me questionou por ser líder. E eu entendi que o governador foi eleito pelo povo, a autoridade ela ia ser exercida porque o povo quis. E quando o governador me pede ajuda para cuidar das pessoas, eu não tenho como me furtar. Apesar de ser uma posição difícil de líder, mas eu não tinha como me furtar. Mas ele não me pediu para defendê-lo de todas as coisas de forma indefensável. Ele me pediu para ajudá-lo a fazer o governo dar certo. Então, nessa missão, a ordem que me foi dada foi a que eu tentei cumprir. Em outras palavras, eu estou entendendo, e se eu estiver errado me corrija, você não estava sendo líder para puxar saco. Exatamente. Nas palavras do próprio governador foi isso que ele colocou. E eu acho, sinceramente, Vaz, que a política ela não aceita mais esse puxa-saquismo. É muito antiquado. As pessoas já entendem e eu sempre falei isso para as pessoas, se eu começo a me transformar numa velha política de puxa-saco, de falsidade, de vender coisas imaginárias, a população ela é inteligente. No final das contas, ela está olhando para a gente. Isso faz com que eu perca credibilidade e também faz o governo perder credibilidade. Se nós trabalhamos, temos produto, mostramos o nosso trabalho, isso faz com que a gente engrandeça, tanto a liderança quanto o governo. Mas não é todo mundo que gosta de trabalhar no governo, não. Mas às vezes eu acho, e agora eu estou desachando o que eu achava, é de que o governo havia te convidado para ser líder porque ele teria um argumento a mais, ele desbancaria a oposição. Ele teria basicamente só o Edivaldo como oposição, já que o Jarudi é uma oposição de oportunismo, de oportunidade. Quando ele acha que deve ser, ele é ser. E com você calado, ele não teria problema. Quando você aceitou o convite, você sabia que tinha que se calar diante de muitas coisas? Não foi esse o acordo, não foi esse o combinado, não foi esse o dito nem o falado. Por isso eu expressei hoje, até coloquei a imagem do que foi dito e do que foi pactuado. Em nenhum momento ficou claro para mim que o que eu tinha que fazer era ficar calado e puxar saco. Sim. Isso em nenhum momento ficou claro. A conversa ela foi outra. A conversa foi de me ajuda, vamos cuidar das pessoas, fazer o que é preciso. E eu perguntei, inclusive, quando me convidaram, eu disse, vocês estão me zoando? Porque vocês me conhecem. Né? Vocês me conhecem, vocês sabem como eu sou. Não, mas a gente precisa que você nos ajude. Então eu trouxe minha ajuda, mas eu trouxe com a característica da Michelle. Talvez não era isso que eles queriam. Eu tenho uma informação de bastidor que me passaram de que, na verdade, você estava conversando mais com Edivaldo Magalhães, o deputado comunista que faz oposição na Assembleia, do que com deputados da base. Procede isso? Não procede de forma alguma. Os deputados da base, muitos deles criei uma relação de amizade, uma relação pessoal. Agora veja, se eu sou líder do governo e existe um líder da oposição, obviamente eu discuto com ele sobre as pautas que ele vai trazer. Isso é uma forma de que eu saiba o que vem à tona e de que eu possa achar informações, buscar informações que não é fácil se comunicar, né, dialogar. Alguns secretários são bem difíceis de diálogo,
buscar informações. Então, estrategicamente falando, e você sabe da política melhor do que eu, supostamente o inimigo a gente traz para perto. Claro, e não há nada que impeça da gente ter perto uma pessoa, um deputado do gabarito do Edivaldo Magalhães. E diga-se de passagem, não é inimigo, sempre foi muito respeitoso com a minha pessoa, sempre me entendeu como líder do governo e muitas vezes me passou, inclusive, quais eram as pautas que ele iria debater para que eu pudesse... Foi muito honesto com você. Muito honesto comigo, muito decente comigo, talvez mais decente do que algumas pessoas do governo. Agora, eu estou sentindo, nesse nosso começo de conversa aqui, de que você parece-me que não tem mágoa do governador Gladys. O que me parece, pela forma como você coloca, é que você teve problemas com parte da equipe do governador Gladys, chamando o que é chamado núcleo duro. Casa Civil, Segov, subsecretário da Casa Civil, subsecretário da Segov. São esses os problemas que você teve? Foram as pessoas que emperraram a tua liderança? O Gladys, ele sempre me tratou com muito respeito, isso eu não posso negar, né? As coisas que a gente precisa ser sincero e dar a César o que é de César. O Gladson sempre me tratou com bastante respeito, apesar de que o diálogo com ele era escasso, por assim dizer, e quem muitas vezes trazia o diálogo de fato era esse núcleo duro. Quando trazia, né? Então eu sentei com o secretário da Segov e falei a ele: não tem como eu trabalhar se não há diálogo, não tem como eu trabalhar se não há alinhamento, não tem como trabalhar se vocês sequer me avisam quais são os projetos que vão chegar na casa. Então, tudo acontece muito rápido dentro da Assembleia. Você sabe, na Assembleia as coisas são bem dinâmicas. Sim. Então, não dá para, em cima da hora, você estar ali ligando para um, ligando para outro, que muitas vezes não estão aqui, estão em viagens, estão em agendas institucionais, estão ocupados fazendo outras coisas que não cuidar da articulação política do governo. Então, eu falei isso a ele, inclusive disse, na última conversa que nós tivemos, antes da Expo Jurado, parece que vocês querem me boicotar, porque... Você sentiu que essa batata estava assando? A gente sabe quando a gente não é benquista, né? A gente sabe quando a gente não é bem-vinda, mas todas as vezes que eu via que as coisas não estavam indo bem, eu tive a humildade, eu diria que a honraria, a hombridade de ir lá, marcar a agenda, por mais que eu passasse uma semana tentando a agenda, porque isso acontecia, ou pegando um chá de cadeira de 4 horas. Tendo dificuldade de marcar a agenda com o pessoal do governo? Sim, com certeza. Você não falava com o Gladys na hora que você queria, não? Não. Havia uma barreira. Olha, faz mais de 2 meses que eu peço uma agenda com o governador. Verdade? A líder com essa dificuldade de uma agenda? Verdade. Aí fica difícil a gente alinhar todos os pormenores do que é a gestão e a articulação política de um governo. Você acha que as informações que chegavam ao governador sobre a sua liderança na Assembleia eram informações que denegriam o seu trabalho? A sensação que eu tenho, Vaz, assim, como eu disse, eu tenho um carinho pelo Gladson porque ele sempre me tratou muito bem, com muito respeito. Como há muito tempo eu não falo com ele, então eu não tenho como tecer, digamos assim, um julgamento a respeito do que ele pensa ou ele deixa de pensar. Então eu me mantenho no nosso último estágio, que era o estágio do carinho e do respeito, que foi a última conversa que nós tivemos. Até então nós não tivemos outra para que eu possa mudar de opinião, digamos assim. Mas o que eu sinto, de fato, é que algumas coisas não chegam como deveriam chegar, porque elas perpassam pelo julgamento de outras pessoas, de terceiros. Então, isso complica para que a verdade chegue tal qual ela é. E uma coisa a gente tem que manter quando a gente está alinhado politicamente, o compromisso e a verdade. Isso é uma coisa que todo grupo político deveria ter entre si, o compromisso com a verdade, senão a gente não consegue fazer política. Após os acontecimentos de sexta-feira até o presente momento, você não ligou para o Gladson e nem o Gladson lhe ligou? Não nos falamos, não. Você não acha estranho? Imagino que ele terá seus motivos para isso e imagino que perpassa por esses julgamentos dessas pessoas que levam aí os comentários a seu bel prazer. E a sua justificativa de não ter ligado para ele, qual é? Vaz, eu acredito assim que
o governador eu sempre respeitei muito, o governador como autoridade. Então, sempre tentei dar a ele o respeito que eu gosto de dar a todos. E o governador, ele é a máxima autoridade do Estado. Ele sabe o que está acontecendo e ele sabe as decisões que ele toma. Então, eu acredito que a gente tem que manter, através do respeito, o espaço para que ele tome suas próprias decisões e arque com as suas próprias consequências. Então, assim, ele tem o meu telefone, se ele quiser falar comigo, certeza ele liga. Você falou em espaço, então me leva a crer que você ainda tem espaço dentro do governo. Você tem cargos indicados por você. E se essa corda roer para o seu lado, você abre mão desses indicados que você tem? Eu vou te contar algo que pouca gente sabe. Sim. Quando me chamaram, a primeira pergunta que me fizeram: o que você precisa para ser governista? Essa pergunta para mim ela foi muito direta e Foi uma agressão. De certa forma me agrediu. E a minha resposta foi: eu preciso acreditar no Gladson, no governador Gladson. Então preciso conversar com o Gladson para saber se eu acredito nele. Então, automaticamente, eu não fiz a conversa sobre tamanho e espaço que é previsto dentro da política. Obviamente, a gente como líder, e você sabe, o estado do Acre é um estado totalmente movido através do serviço público. A gente quase não tem emprego. Se a gente tem possibilidade de indicar alguém que está desempregado, a gente indica, não vamos ser hipócritas, claro, né? Mas isso não é a minha base para ter aceitado ser líder. Tanto é que quando me perguntaram, eu falei: eu preciso acreditar no Gladson. Eu não pedi tantas coisas, tantos isso, tantos aquilos. Eu pedi para acreditar no Gladson. E óbvio, se pudessem resolver algumas situações de algumas pessoas, eu estaria agradecida. Agora, não é isso que me prende à liderança do governo ou à base do governo. As pessoas que, por um acaso, tiveram indicação por conta da sua presença como líder do governo, você teme que elas possam sofrer as consequências dessa sua decisão? Olha, eu já conversei com todas elas, inclusive, e fico muito feliz delas entenderem a minha postura. Elas também se sentiram desrespeitadas quando nos tiraram da liderança dessa forma, sem comunicar, sem nada, e a gente está preparado. Eu temo, mas não no sentido de... Desculpa. Fique à vontade. Não no sentido de achar que esse temor deva me paralisar. Eu temo porque são mais pessoas que ficarão desempregadas. Surgiu também o boato nos corredores de que você ficou irredutível em ajudar o governo porque você tinha interesse na direção da Fundação Hospitalar do Acre, de que você teria solicitado esse cargo para sua companheira. Você pediu esse cargo? Não foi assim a conversa. Eu nunca coloquei a faca no pescoço do governo nem do governador. Então, conta para nós a verdade. Nunca coloquei, e isso todos do governo sabem. O que há é um diálogo ruim entre o secretário de saúde e o presidente da fundação. Eu acho que isso é de conhecimento de todos. E conversando com o secretário sobre os problemas da saúde, ele me disse que uma das soluções seria a mudança do presidente da fundação. Isso Pedro Pascoal que falou para você? Sim, ele que falou. E levei até o secretário Alisson, o secretário Calixto, que o Pedro me falou e as possibilidades. Nunca coloquei uma faca no pescoço do governo, volto a dizer, porque eu acredito que a política não deve ser feita assim. Estava à disposição para ajudar a melhorar a saúde, estava. A minha companheira, ela é uma pessoa extremamente capaz na saúde pública, mas nunca foi no sentido de dizer: eu quero esse cargo. Forçar a barra. Não, nunca foi, jamais foi. Tanto é que o cargo continua com o João Paulo, gosto do João Paulo, não tenho nada contra o João Paulo, mas nós precisávamos da saúde pública funcionando. Foi Perfeito. Isso que eu coloquei. Perfeito. E quando dizem o problema está aí, eu levo até a Segov e digo: olha, vocês vejam o que vocês vão fazer, eu preciso resolver os problemas da saúde pública. Então foi isso que aconteceu. Fizeram
o que acharam devido fazer, que era deixar o João Paulo, que acho uma pessoa maravilhosa, e o Pedro Pascoal, que continua como secretário. Hoje minha companheira está lá no Tocantins administrando a rede hospitalar. Então, não tem irredutibilidade nisso. Não tem questões irredutíveis nisso. Tem uma questão de que me foi proposto pelo próprio secretário e foi colocado na mesa. Nunca, jamais coloquei uma faca no pescoço do governo. Jamais, jamais, jamais. Você acha que mudaria muita coisa se ele tivesse tomado uma decisão de aceitar uma indicação sua naquela área? Posso confessar para ti? Pode. Eu dou graças a Deus que não tenha aceitado. Porque isso me rende, apesar de que a minha intenção era resolver alguns problemas da saúde pública e eu acredito na capacidade dela, me renderia o fato de que as pessoas diriam que eu estava vendida. Sim. Então, isso para mim me machucava muito, Vaz, porque não era a minha intenção, mas era o que iria aparentar. Sim. Então, eu dei graças a Deus, falei com minha companheira, ela disse que não aceitaria, inclusive, ela se colocou muito francamente aí, disse não aceito, não quero, não me traga essa proposta. Então, assim, para mim foi livramento. Você, inclusive, no seu discurso de hoje também na Assembleia, você teve uma parte que falou nisso, que graças a Deus que isso aconteceu. Eu não entendi muito, como você está dizendo, foi um livramento essa decisão, essa ruptura que houve com o governo? Nós estávamos chegando num ponto de tensão muito grande, de fato. O ponto de tensão ele estava sendo muito grande, volto a dizer, não com o governador. Nossa última conversa foi de respeito, foi de carinho, foi de alinhamento. Agora, com o núcleo duro do governo e com alguns secretários, estava havendo um ponto de tensão muito grande. Eu cheguei a ligar para alguns secretários em relação àqueles que estavam acampados na frente da Assembleia Legislativa e me dói quando uma pessoa diz, vou ver se eu tenho agenda para falar com a senhora só depois da Expo Juruá. Fala sério, as pessoas estão deitadas lá agora. E por que que no dia que foram conversar com os acampados na Assembleia, a senhora não estava presente e foi o Calixto quem representou o governo? Eu acho que é só porque era ele que estava aqui, né? Um dos poucos que estavam aqui, eu imagino, dessa articulação. E eu acredito que eles já estavam com o pensamento da mudança da liderança, porque chamaram o deputado Manel Moraes, pediram para o Manel Moraes avisar aos deputados que o Calixto estaria lá para conversar. Então, assim, não sei, eu sei que há, de fato, um núcleo duro que se forma aí, muito difícil de compreender, muito difícil de entender qual é o bem, de fato, que eles esperam para o governo, sabe, Vai? Olha, se você tivesse tido a oportunidade de falar com o governador Gladys Camili, antes daquele desastre que aconteceu, de famílias chorando, de casas sendo derrubadas por máquinas, de pessoas sendo desrespeitadas, do ser humano tá sendo tratado como lixo, você teria dito o que para ele, se você pudesse interromper aquela medida? Porque as terras são do governo. A mesma coisa que eu disse para um dos secretários que conversei com eles. Durante meu recesso eu não tive férias. Eu fui até aquelas terras conversar com as pessoas, porque havia a narrativa de que havia um jogo político por trás. Então eu, como líder, eu fui lá conversar com as pessoas, de casa em casa. Conversei inclusive com uma mãe que tem uma filha paralítica, que disse, deputada, eu não acredito no aluguel social. Eu fui despejada do aluguel social. Então, quando você conversa com uma mãe que está morando numa casa de lona, porque ela foi despejada do aluguel social, tem algo errado na execução do programa, na execução da gestão. A gente está errando, e eu digo a gente porque eu fazia parte sendo líder do governo. Fui até os secretários, perguntei se não havia outra forma. Os secretários que você fala, nomina para mim, por favor. Geralmente, assim, eu converso muito com o Coronel Ricardo, que é da Secretaria de Planejamento, converso muito com o secretário Alisson, que é da Secretaria de Governo, e converso muito também com os Pedro, que é da Saúde, o Aberson, que é da Educação. Os que conversam contigo. Todos conversam, graças a Deus eles todos sempre me trataram com muito respeito. Mas são os que estão mais perto ali do planejamento e das tomadas de decisão. Agora, a gente sabe
e você, como ex-líder do governo, sabe muito mais do que eu só conto história do que vocês fazem, de que o Gladson geralmente toma uma decisão e dias depois ele muda a decisão. Neste caso, se ele voltar atrás com a questão das casas lá naquele loteamento, na Terra Prometida, que foi uma terra prometida e não cumprida, a emenda vai sair pior do que o soneto. Ele poderia ter evitado, já que, por exemplo, não se construiu uma casa, além da casinha do Papai Noel, ele poderia pelo menos ter dado aquele espaço porque as pessoas já construíram as suas casas lá. E foi desmontado simplesmente porque a Justiça atendeu uma solicitação, acho que da PGS, se eu não me engano, para que fosse desmontada aqueles acampamentos, aquelas residências. Agora, em troca de quê, Michele? É uma boa pergunta e foi a pergunta que eu fiz. Há formas e formas de fazer as coisas. Eu falei, inclusive, para o Coronel Ricardo, de Coronel, o senhor vai tirar as pessoas de lá e vai pôr onde? Né? Então, já tem um plano? Já há um plano, vamos planejar, não precisa ser assim. A gente não precisa estar atrás de problema. Meu pai sempre me ensinou que a gente não puxa a cobra para os pés. Então, vamos antecipar os fatos, vamos mandar uma equipe lá para, de fato, fazer cadastro, de fato, ajudar a fazer o aluguel social, de fato, convencer as pessoas de que o aluguel social existe. Porque as pessoas hoje não acreditam mais, elas foram despejadas do aluguel social. Natural que as pessoas não acreditem. Sim. Natural. Só que não se tem esse planejamento, não se tem, parece que eles não pensam em não trazer problemas para o próprio governador, porque não tinha necessidade nenhuma de expor o governador dessa forma, nenhuma em absoluto. A troco de quê foi feito dessa forma, eu não sei lhe dizer, mas que de fato para mim foi uma forma totalmente abatalhoada, foi. Porque agora, do jeito que está, vai crescer o mato, vai servir de espaço para bandidagem, para usar para droga, para ter um espaço onde pode ser que haja até crimes ali dentro, porque é uma terra que ficou agora sem dono. Era uma terra prometida, que eu não sei quem prometeu, e no final das contas a terra está lá, o governo não tem um planejamento para lá de imediato, e o governo não cuidou antes. Se o governo começa a conversar com as pessoas da ocupação, acho que seria mais fácil, você não acha? Esse é o meu entendimento. Eu acho que aí é onde entra a política. Entra a política para a gente fazer a arte do diálogo. Sim. E achar soluções diversas. Então, quando eu peço para que venha uma equipe do governo conversar com as pessoas que estão ali, não me diz que elas estão cadastradas e nós sabemos quem é. Isso não resolve o problema. Isso não está resolvendo o problema. Se você senta para conversar com uma senhora de 70 anos que tem lá na frente da CEMIG, é uma senhora de 70 anos. Alguém imagina que essa senhora é uma liderança política? Eles falavam que tinha um grupo político que está dormindo, né, lá só para atrapalhar a vida do Gladson. Gente, pelo amor de Deus. Então começa a trazer soluções para essas pessoas que estão sofrendo, que estão ali. Obviamente, quem for liderança política e quem tiver seus afazeres políticos não vão, você acaba separando o joio do trigo. Sim. Mas o trigo ele precisa ser cuidado. Claro, porque ali no meio, claro que tem aproveitadores, não tenha dúvida disso. Mas dava para cadastrar e saber quem precisa. E ajudar, porque o aluguel social, como que funciona o aluguel social? A pessoa tem que achar alguém que queira alugar para ela. É a pessoa que está sem casa, que tem que andar. Não é o governo que oferece. Não. Chega aqui, está aqui, vai lá. Não, ela tem que andar, encontrar alguém. Há uma burocracia. Que queira alocar, aí ela acha, leva os documentos para a Secretaria de Assistência Social. Lá a Secretaria de Assistência Social avalia se está em condições para estar dentro do programa, aquele local. E aí, um mês depois, ela libera o dinheiro para ela poder pagar a casa. Nossa Senhora. É muito difícil. Eu vou fazer uma pergunta aqui e eu quero que você seja bem claro. Nós vamos fazer um extremo. Se o Gladson tivesse entrado naquela terra prometida e houvesse se pronunciado que a terra é do Estado e dissesse que estava entrando com um pedido de cancelamento do despejo das pessoas. Ou se ele entra e diz mesmo assim, não, eu quero que seja feito o despejo. Qual é a nota que você dava para a primeira hipótese e para a segunda hipótese? A primeira hipótese era o que eu esperava do Gladson, para ser bem sincero, que ele conversasse com as pessoas. Ele agiria nota 10. Ele agiria nota 10. O diálogo é extremamente importante. De uma autoridade como ele, dialogar com o povo, ele teria sido fenomenal. E a outra?
ele receberia nota 0. Então, no outro extremo, o que eles fizeram da forma que fizeram, apesar de ter sido através da justiça, que tinha um encaminhamento da justiça, politicamente falando, foi uma nota bem ruim. O que é que você acredita que vai acontecer com as famílias que continuam esperando a Terra Prometida? Elas vão entrar para as estatísticas. Serão Simplesmente isso? simplesmente estatísticas. Dói, Infelizmente. Né? Me dói, me dói. Não é para isso que eu estou na política. Bom, você falou que seu pai ensinou para não puxar cobra com os pés. E nessa questão toda, como é que ele está absolvendo esse problema que você está vivendo? Eu recebi mensagens, particularmente meu pai e minha mãe estão muito orgulhosos. Eles sabem que eu fui corajosa ao aceitar a função de líder. Eles sabem que eu estava me dedicando ao máximo para fazer o governo do governador Gladson Cameli dar certo. E eles sabem também dos grandes problemas de alinhamento e diálogo que existe no governo. Então, assim, eles me mandaram força, estão orgulhosos e disseram que estão felizes por me manter nobre e digna no processo. Seu pai ainda tem negócios com o governo? Não. Contratos com o governo? Não. Quanto a isso, você está tranquila? E estaria também se tivesse, mas graças a Deus os contratos deles são por licitações, pregões eletrônicos extremamente oficiais, não tenho problema nenhum com os negócios dele. Por que que Michele Melo incomoda tanto? Boa pergunta. Você acredita que eu me fiz essa mesma pergunta? Então, eu acredito, Vaz, que as pessoas notam a verdade. São isso que elas me dizem. Eu recebi uma série de mensagens de apoio. Muitas mensagens, meu celular não está dando conta das mensagens de apoio que a gente tem recebido. E as pessoas elas estão querendo sentir esperança na política de novo, elas estão querendo ver uma mudança. Então, quando a gente se posiciona mostrando a verdade, os acertos e os erros, o que há de fato, elas veem uma pessoa de verdade. Eu acho que a verdade hoje ela falta muito na política. Nessa questão toda, Michele, você, fora do governo, você não está ainda, você ainda é base, né? Conversei hoje com o Alisson, o secretário Alisson, e ele me fez o convite para continuar na base, mas eu fui muito sincera com o secretário e falei para ele, inclusive você deu uma entrevista dizendo que para ficar na base tem que se alinhar, me diga os critérios de alinhamento que eu te direi se eu quero ficar na base ou não. Ele Então, te disse? Estou esperando. Não disse? Ainda não. Também não recebeu a resposta. Ainda não. Mas você estaria com o pé na oposição? Olha, hoje eles me veem, algumas pessoas do governo me veem assim, né? Eu, particularmente, eu vou continuar muito do lado do povo. Se o governo se alinhar com o povo, ele vai estar alinhado comigo. Se o governo não se alinhar com o povo, aí nós vamos para o embate ferrenho, porque eu me reencontrei de novo com a essência que me fez entrar na política, que é lutar pelo povo mesmo, pelo povão, porque mais precisa, custe o que custar. E isso eu vou fazer, custe o que custar. Independente de onde você vá, se você fica ou se você sai da base do governo, os cargos que você tem, ou que por uma indicação sua, ou pela simpatia para lhe agradar, você pretende devolvê-los ao governo ou você vai esperar que o governo tome a decisão que quiser? Eu acho que são cargos do governo, ele toma as suas decisões. Da mesma forma que eles me pediram as indicações, eles têm autoridade para fazer o que quiserem com eles. Como eu disse, eu nunca coloquei a faca no pescoço, esses cargos nunca foram meus. Esses cargos são do governo. Ele faz o que ele entender com essas pessoas. Deixa eu te falar agora de um fuxico que eu soube. Você esteve em Brasília querendo entrar, conversar com o Lupe para ver a possibilidade de sair do partido, que ele desse uma carta de alforria para você tentar chegar a ser vice na candidatura do Marcos Alexandre? Não foi essa a conversa foi com essa o Lupe. conversa? Não foi essa conversa com o Lupe. Eu posso um pouquinho mais, eu posso um pouquinho mais. Então, assim, a minha conversa com o Lupe foi colocar todos os parâmetros políticos do Acre, as possibilidades de 2024, de 2026 e querer que o PDT se visse dentro desse cenário de tomada de decisões e não ficasse somente sendo, digamos assim, um puxadinho, né? Você quer dizer, uma candidatura própria. Exatamente. Então, eu fui levar para o Lupe que eu acredito muito no PDT do Acre, acredito que nós temos grandes lideranças e acho que a gente pode se ver nesse processo, a gente pode tomar essas decisões.
Ele ficou muito feliz, ficou muito animado e a gente tem conversas para fazer internamente com o PDT. Essa semana por aí a gente vai pôr, mas o meu intuito é fazer uma pré-candidatura à Prefeitura de Rio Branco, que eu amo Rio Branco, comecei como vereadora, você sabe que isso não sai do coração da gente, e colocar meu nome à disposição. O Tchê aceita? Ah, não sei, ele vai ter que me responder. É um papo maravilhoso com a Michelle, contando a verdade que existe por trás dos bastidores, que a gente só ouve falar disso ou daquilo. Hoje você ouviu da boca dela o que ela passou, a sequência de acontecimentos e colocando de forma bem clara. Ela não está com problema com o governador, ela está com problema de relacionamento com os secretários do governador. Ela não conseguiu dialogar com os secretários. Se ela não consegue dialogar com os secretários, ela não consegue fazer uma base como o governo quer, de autodefesa. Uma forma, por exemplo, de que é muito difícil para líder do governo, talvez por isso os líderes de governo tenham dificuldade de se reelegerem, não é? É de que o que o governo quer é um pouco da tua alma, né? E a minha alma ela não está à venda. Então, assim, meus princípios e valores não estão à venda. Eu estou disposta a trabalhar muito para ajudar. Esses 8 meses foram de trabalho dobrado. Das minhas agendas de mandato e das minhas agendas de liderança. Eu fiz mais de 100 agendas institucionais tentando ajudar o governo, trazendo soluções, trazendo pautas. Vamos trabalhar por aqui, vamos por ali, vamos construir. A minha pegada é de ajudar no trabalho. A minha alma não está à venda, não. Para fechar o papo, você acredita no governo do Gladson? Hoje eu tenho minhas dúvidas, fico muito preocupada com o próprio governador Gladson, porque sei que ele tem boas intenções, mas não só de boas intenções a política vive. Obrigado pela sua sinceridade, pelas suas palavras, pela firmeza no que você disse. Obrigada. Obrigada a você por me chamar aqui. Contem comigo, eu acredito que a população do Acre merece a verdade. São muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas acreditando na política. Nós votamos, nós temos eleitores assíduos que gostam da política e eles merecem uma política de verdade. Então é para eles que a gente está aqui, é a eles que a gente serve. Por tudo que você viu e ouviu e leu nos jornais, nos sites, você agora também ouvindo a deputada Michelle, dá para você fazer uma conclusão do que realmente aconteceu. Todo caso tem dois lados e esse é o lado da Michelle. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã nós vamos estar aqui no mesmo horário, às 4h30 da tarde, dessa vez conversando com o ex-deputado João Correia, o cabeça branca do MDB. Ele vem falar sobre sucessão municipal. Eu espero contar com você. A todos, um abraço.